Pessoal, mais uma vez sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas para a nossa sessão. Nós vamos apresentar para vocês uma base de dados chamada Signal with Full Test. A Signal with Full Test é uma base de dados de periódicos em texto completo para que vocês, enfermeiros, estudantes, profissionais de saúde, pesquisadores, educadores de enfermagem possam obter informações a partir dos periódicos que compõem a Sinon e também de revistas acadêmicas e científicas que fazem parte da Sinon. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Antônio Ribeiro, eu sou especialista em treinamentos da EBSCO, aproveito para compartilhar com vocês o meu e-mail. A qualquer momento que vocês precisarem se comunicar comigo para esclarecer dúvidas, fiquem à vontade, como também eu sempre oriento que vocês tenham a biblioteca, os profissionais da biblioteca, as profissionais da biblioteca, como aliados e aliadas de vocês. Ali vocês vão encontrar todo o apoio, todo o suporte que vocês precisarem, não somente da Sinon, mas de todo o acervo que o Hospital Einstein disponibiliza para vocês. Falando de fontes de informação, né, vamos trabalhar nessa sessão esta base de dados chamada Signal with Full Test. Esse é o nome desta base de dados. A Signal, ela tem várias versões. E aí nós vamos entender isso um pouquinho já já. Mas antes de nós falarmos da Signal, eu gostaria de falar com vocês de toda a equipe da EBSCO que trabalha na América Latina, Portugal e Espanha. Eu sou um dos bibliotecários que trabalham, né? Então, todas as minhas colegas que estão aqui são bibliotecárias também, e cada um no seu país, trabalha levando informações para vocês. E falando em informações, eu gosto sempre de destacar a empresa na qual nós trabalhamos e que está aqui hoje, né, proporcionando para vocês esta apresentação. Pessoal, é muito importante a gente valorizar as fontes de informação que nós recebemos, né, dentro da nossa formação. E a EBSCO, a empresa na qual eu trabalho há 16 anos e tenho um imenso orgulho de fazer parte desta equipe, é uma empresa fornecedora líder mundial em serviços de informação. Então, não somente a Sinon, mas muitas outras fontes de informações, muitas outras bases de dados são fornecidas pela EBSCO para que a excelência na formação seja um diferencial para vocês. Nossa missão, vocês estão lendo aqui na minha tela, e nós vamos estar presentes não somente em universidades, em centros de ensino, em centros de pesquisa, mas também em hospitais, em laboratórios, em escolas, sempre com conteúdo ajustado, adequado para fornecer informações de fontes confiáveis. Bem, eu encerro aqui essa primeira etapa, né, essa primeira parte da apresentação, na qual vocês agora já conhecem o provedor da informação, já me conhecem também, já sabem que o aliado de vocês no processo de informação vai ser a biblioteca, auxiliando vocês sempre que vocês precisarem, e aí sim nós vamos estabelecer aqui os nossos objetivos. Lembre-se que nós estamos num processo, né, de formação, no qual toda a estrutura metodológica da sessão ela tem que ser muito claramente apresentada. Então, vamos lá. O que nós pretendemos ao convidar vocês a participarem desta sessão? Nós queremos que, ao final desses minutos que nós vamos passar juntos, né, vocês entendam e compreendam o valor dos conteúdos que compõem a base de dados Sinon. E assim vocês vão conseguir implementar diferentes estratégias para
otimizar o tempo de pesquisa de vocês. Então, nós estamos aqui apresentando uma plataforma para que vocês extraiam informações de fontes confiáveis de uma maneira bem rápida. Esse é o objetivo. E aí, como que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro revisar o conteúdo da base de dados. Nós temos que entender o que é uma base de dados, né? E o que é a Signal. Depois, nós vamos conhecer o designer da plataforma. Nós precisamos identificar onde estão os comandos para que a gente possa implantar, implementar e realizar uma busca básica e também uma pesquisa avançada. Localizando ferramentas, criando uma conta personalizada e conhecendo os nossos materiais de apoio e suporte. Tudo isso interligados, entrelaçados, para que o fluxo de aprendizagem seja bem eficiente e bem tranquilo para vocês. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho o que é a Signal with Full Test. A base Signal, como eu disse, ela tem diferentes versões. A que vocês têm acesso é a versão Full Test. E o que diferencia uma versão da outra? É justamente o quantitativo de conteúdos que vocês vão obter. Então, eu trago aqui o que compõe a Signal with Full Test. Como eu mencionei, a Signal é uma base que fornece texto completo para periódicos e revistas de enfermagem e saúde, muitas das quais vocês vão ver que está sem embargo, em texto completo e revisadas por pares. Observem que nesta versão, a quantidade de publicações de revistas, de periódicos ativos, o que significa isso? Aqueles que ainda estão vigentes. Em texto completo, são 321. Lembrando que uma base de dados ela pode trazer informações em texto completo, ou seja, informações que eu consigo acessar o PDF ou o HTML, e tem também informações que a gente vai visualizar somente o abstract, somente o resumo. Isso, em hipótese alguma, diminui a qualidade das informações fornecidas. O que é importante vocês entenderem que a plataforma vai trazer esta base que fornece informações em texto completo e também informações referenciais. Muitas vezes, somente a referência já nos serve para o entendimento do assunto que nós estamos pesquisando. Mas, no caso da Signal, revistas e periódicos em texto completo são 321. Então, é um quantitativo bem elevado, né? E eu estou para dizer para vocês que mais de 5.000 estão em referências. Então, é uma base bem densa, com bastante informações. Periódicos ativos com texto completo e revisados por pares, as publicações peer review, ou também chamada publicações revisadas, né? São 261 publicações. Periódicos ativos revisados por pares em texto completo, ou seja, eu acesso o PDF ou o HTML, sem embargo, são 178. E aí, o que são esses embargos? São periódicos que vocês acessam sem nenhuma restrição de data do editor. Há publicações que o editor, quando licencia, quando ele disponibiliza para a base de dados integrar o seu periódico nela, ele impõe algumas restrições. Por exemplo, ele pode mencionar que o periódico, o ano corrente, só vai ser visualizado a referência e não o texto completo. Esta limitação de prazo, de tempo, é considerado um embargo. Então, aqueles títulos que a gente vai acessar em texto completo
avaliados, revisados por pares, sem nenhuma limitação, são 178. E 225 são periódicos ativos em texto completo que estão indexados também na Web of Science ou na Scopus. Ou seja, são periódicos que a gente consegue posteriormente visualizar e saber quais são as métricas dele. Então, são essas informações que vocês precisam conhecer para valorizar esta base que realmente ela é muito interessante, muito importante para todo o processo de vocês de aprendizagem, né, e de busca por informações em fontes confiáveis. Bem, feita esta parte aqui, que é uma parte mais teórica, né, nós vamos aqui conhecer agora a nossa interface, a nossa plataforma. Deixa eu entrar com as credenciais. Vocês acessam com as credenciais institucionais e eu acesso aqui com as credenciais que eu tenho também como administrador. Agora sim, vou fazer aqui. Pronto, agora eu não tenho... Olha, ainda está aqui com essa informação. Mas vamos lá. Então, estamos aqui na interface que é chamada interface EBSCO-Host. Esta interface, esta plataforma, está hospedando a base de dados Sinon. Mas aqui, olha, observem que ela está dizendo que artigos, livros, periódicos e muito mais fontes de informação vão ser recuperadas as informações buscando nas bases de dados. Então, quando eu clico aqui, eu tenho as bases de dados que alimentam a plataforma, ou seja, o hospital tem a assinatura da Sinon, da Eric e do eBooks Open Access, uma coleção de e-books de acesso aberto da EBSCO. Ou seja, a mesma plataforma vai permitir fazer buscas e recuperar informações destas três fontes aqui. Eu posso deixar todas elas marcadas, o que significa que quando eu utilizar a caixa de busca, as minhas informações virão destas três bases de dados, ou eu posso vir aqui e sinalizar para a plataforma que eu quero obter informações somente da base de dados Sinon. Isso fica a critério de vocês e, dependendo do momento de busca, vocês podem deixar todas marcadas ou sinalizar somente a Sinon. Deixei ela marcada, agora sim eu tenho a informação da própria plataforma que, quando eu utilizar a caixa de busca, eu vou trazer informações da Sinon. Antes de nós iniciarmos as buscas, é sempre importante nós pararmos por alguns instantes e verificar o que a plataforma disponibiliza de recursos, de ferramentas para a gente. Para apresentar de uma forma mais didática, eu divido esta plataforma em 4 sessões. Vamos conhecer dessas sessões? Então, vocês vão observar que a primeira sessão é a parte central aqui da plataforma. Esta sessão, que a gente pode dizer que é a sessão 1, ela vai trazer justamente a possibilidade de extrair as informações. A segunda parte é esta aqui que está na lateral, que é o meu painel. É o local onde eu consigo armazenar informações, guardá-las de uma maneira estruturada e organizada. Para que eu consiga acessar o meu painel, eu preciso ter uma conta personalizada aqui no meu EBSCO, que eu digo que é a seção 3.
E, por último, nós temos aqui as ferramentas de pesquisa que nós vamos conhecer, que vai facilitar o uso da própria plataforma. Bem, vamos conhecer essas partes primeiro, para depois a gente fazer uma busca, fazer uma pesquisa e extrair as informações. Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui tudo e vamos começar pela parte central. Já sabemos que todas as nossas informações, elas virão a partir da base de dados Signal. Eu aqui, na caixa de busca central, eu posso inserir uma palavra-chave, um título, um autor, ou seja, a informação que eu quero extrair da base de dados Signal. Pessoal, fazendo um parênteses aqui, é uma base de dados de periódicos acadêmicos e científicos, periódicos na área da saúde, na área de enfermagem. O que compõe estes periódicos? Eles são compostos de artigos científicos. Então, quando eu usar a caixa de busca, o que eu vou recuperar de informações são artigos que compõem os periódicos que estão dentro da base de dados Signal. Então, esta sequência vocês têm que ter muito claramente para executar as buscas na plataforma. É uma base de dados de periódicos e os periódicos trazem artigos científicos. Então, quando eu uso a interface, eu estou, na realidade, aqui extraindo informações que estão nos artigos científicos e acadêmicos. Então, posso fazer isso de uma forma bem básica, inserindo aqui uma palavra-chave, um título, um autor, o que for necessário. Observem que tem 3 filtros aqui rápidos de serem acionados, como texto completo, analisados por especialistas e período de datas. Vocês lembram que a base de dados Signal, ela traz informações referenciais e informações em texto completo. Se eu aciono este filtro aqui, eu estou dizendo para a plataforma que, obrigatoriamente, os meus resultados têm que trazer acesso ao PDF e ou HTML. Ou seja, eu não recupero informações que traga somente o abstract. Se eu desmarcar, eu trago toda e qualquer informação que estiver dentro desta estratégia estabelecida. O mesmo se aplica para publicações analisadas por especialistas, as publicações peer review e um período de datas. Esses 3 filtros, eles estão aqui na interface, na página principal, justamente porque foi feito um estudo de usuários e detectou-se que esses são os 3 filtros mais utilizados pelos pesquisadores. Ok? Bem, posso fazer desta forma, ou se eu tiver elementos a mais, se eu já tiver um conhecimento para estabelecer uma estratégia mais avançada, eu posso clicar ali na busca avançada e eu venho para esta página na qual eu posso combinar termos interligando-os com os operadores booleanos, um termo e outro, um termo ou outro, um termo excluindo o outro, adicionar mais linhas, ou seja, estruturar mais detalhadamente, especificar em que parte do documento que eu quero que a palavra-chave seja buscada, e também eu tenho aqui outros filtros que eu posso ir aplicando e também opções de busca, tanto proximidade, localizar todos os meus termos de busca, localizar qualquer um dos meus termos de busca, ou seja, ajustes mais precisos para que os resultados atendam e cheguem mais próximos do que efetivamente eu estou buscando. Da mesma forma que a gente pode aqui aplicar expansores, ou seja, ampliar a busca que a plataforma está realizando nos periódicos que compõem a Signal.
Se eu quiser conhecer mais sobre cada uma dessas funções aqui das opções de busca, só clicar aqui no EBSCO Connect que vocês vão ser direcionados para a nossa plataforma de apoio e suporte, que vai detalhar cada um dessas ferramentas aqui disponíveis. Bem, conhecemos já como realizar uma busca básica ou uma busca avançada. Recordem que eu disse ainda há pouco que quando nós estamos realizando as buscas, nós estamos extraindo as informações que estão nós estamos, perdão, extraindo informações dos artigos que estão nas publicações. Aqui, em publicações, eu consigo visualizar a lista destas publicações. Então, nós estamos falando que a Sinon ela é composta por 321 periódicos em texto completo. Quais são esses periódicos? O Antônio disse que a Sinon ela é composta por mais de 5.000 periódicos, mesmo que não traga a informação em texto completo. Quais são esses periódicos? Então, aqui em publicações, eu consigo visualizar em ordem alfabética esses periódicos, e se o periódico estiver integrado à base com acesso ao texto completo, eu tenho a informação aqui em verde, marcando que eu acesso esta publicação, acesso às revistas com o acesso ao PDF e algumas também no HTML. As que não tiverem a sinalização são publicações disponíveis somente em referência. Ok? E aqui, então, ela funciona um pouco diferente da caixa de busca. A caixa de busca, eu estou extraindo informações dos artigos. Aqui, quando eu clico numa publicação, além das informações detalhadas desta revista, eu acesso os fascículos dela. Ou seja, se eu quiser acessar uma publicação para fazer a leitura, independentemente de uma estratégia de busca, eu quero fazer a leitura para me manter atualizado, eu posso vir aqui, no caso desta publicação, a AAC está aqui, eu posso clicar, vai abrir os fascículos deste periódico, incluindo já o de junho. Eu, quando clico aqui, vai abrir para mim os 7 artigos que compõem este volume desta publicação. E aqui eu tenho a possibilidade de fazer a leitura dele. Ok? Então, quando nós estamos em publicações, na realidade, eu estou visualizando o que compõe a base de dados que está sendo apresentada para a gente. Inclusive, se eu quiser, por exemplo, consultar, quero saber se na Sinon tem a publicação AANA Journal. É um periódico que me interessa, ou eu preciso, fui recomendado a ter acesso a ele, eu posso vir aqui e a plataforma está me dizendo, olha, tem sim, ele está aqui, eu clico, tenho todos os detalhes desta publicação, qual é o período de cobertura do texto completo, nesse caso a plataforma traz informação de 1981 até a data presente. Se eu quiser conhecer detalhes do editor, eu venho aqui. Está me dizendo que esta publicação tem uma frequência de 6 exemplares por ano, então ela é bimestral, né? Cada 2 meses tem. E aqui eu posso selecionar, por exemplo, a de junho já está disponível. Eu tenho aqui os 9 artigos que compõem este volume desta publicação. Vamos imaginar que eu queira aqui fazer a leitura, tenho detalhes aqui deste artigo, e eu posso vir aqui, clicar e fazer a leitura dele sem problema algum, ok? Então, aqui está o artigo, tal qual está na revista, posso fazer a leitura,
tenho todas essas ferramentas que já já nós vamos conhecê-las. Bem, conhecemos mais um pouquinho da plataforma. Faltou aqui dentro desta estrutura aqui a gente conhecer dentro da busca avançada o Signal Headings. O que é o Signal Headings, né? O que é esse vocabulário controlado, esse tesauro que a Signal utiliza? Algumas plataformas traduzem tesauros como dicionários de sinônimos. Nós, bibliotecários, sabemos que é muito mais do que isso. A gente não pode limitar somente a sinônimos, né? O Signal Headings é o vocabulário controlado baseado na estrutura do MESH, que é o Medical Subject Headings, que é utilizado, inclusive, pela Medline e também na PubMed, né? Então, com o Signal Headings, vocês vão poder acessar muitos tópicos indexados dentro dessa estrutura hierárquica de termos equivalentes ou termos equivalentes, ou correspondentes, perdão. Então, qual é a utilidade do Signal Headings? Eu consultar um termo que eu estou utilizando na minha busca para verificar se há um outro equivalente ou correspondente, né? Então, são os cabeçalhos de assunto, né? Que auxilia na relação de pesquisas mais eficazes na base de dados Signal. Cada referência bibliográfica, por exemplo, na base de dados, está associada a um conjunto de termos que a gente atribui para descrever o conteúdo de um artigo. Então, ele vai servir aqui para nos auxiliar. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre tesauros, sobre a utilização, que isso aqui é um tema bem abrangente, bem complexo, mas muito interessante para ajustar, para afinar as buscas de vocês, procurem a biblioteca, os bibliotecários podem auxiliar, ou eu mesmo posso auxiliar vocês mais detalhadamente. Mas, em vias de regra, é assim que nós vamos trabalhar. Vamos buscar o termo que a gente utiliza e verificar os equivalentes e correspondentes. Ok? Bem, conhecemos toda a estrutura, tanto da busca básica quanto da busca avançada. Vamos partir agora para esta segunda parte aqui, que é o meu painel. Vocês estão observando que aqui na lateral nós temos meu painel. Ele está na primeira pessoa do singular, ou seja, é meu, é individual. Então, para que eu possa acessar projetos que eu vou criar e depois acessá-los, itens que eu salvei, seja ele artigos ou estratégias de busca, visualizar atividades recentes e criar alertas para, perdão, para que eu tenha acesso a essas ferramentas aqui do meu painel, eu preciso dizer para a plataforma quem sou eu nominalmente. Então, aqui eu preciso acessar e validar a cada sessão que eu fizer as minhas credenciais personalizadas, as minhas credenciais do meu EBSCO. Aqui eu chamo a atenção o seguinte: o fato de você ter esta credencial personalizada e poder acessar o meu painel não quer dizer que vocês precisem fazer isto. Melhor explicando, o acesso à plataforma, as buscas que eu posso realizar através da caixa básica ou das caixas de buscas avançadas, elas independem de eu estar com o meu EBSCO ativo. Agora, se eu quiser acessar o painel, eu preciso estar com as minhas credenciais ativas. Ou seja, o painel ele é uma opção, é um plus que a plataforma disponibiliza para vocês. Então, vamos começar criando estas credenciais para que eu possa acessar o meu painel. Vocês querem ver? Se eu clicar aqui em projetos, a plataforma vai me dizer o seguinte:
os projetos que eu tenho são esses aqui. Por quê? Se eu vier aqui, eu estou com o meu EBSCO ativo. Deixa eu sair aqui do meu EBSCO. Então, se eu clicar aqui no meu EBSCO, olha o que vai aparecer. Olá, pesquisador. Ela não sabe, a plataforma não sabe que eu sou o Antônio. Então, vocês vão precisar fazer o login aqui. Como vai ser esse login? Quando vocês clicarem aqui, vai abrir a página de autenticação do próprio Einstein. Então, vocês vão ter que acessar aqui com as credenciais de vocês. Ao momento que vocês fizerem isso, vocês vão conseguir acessar a página personalizada aqui, ok? Eu vou acessar por outros caminhos, porque eu não tenho as credenciais do Einstein, né? Então, eu não consigo acessar, eu não sou usuário Einstein, eu sou usuário EBSCO. Então, só um minutinho, deixa eu aqui fazer a minha autenticação. Agora sim, vou fazer a minha autenticação via EBSCO. E vocês, quando fizerem a autenticação, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui, ao invés de Olá, pesquisador, vai aparecer, como aparece aqui para mim, o meu nome e vai no painel, quando eu clicar aqui, por exemplo, em projetos, vai aparecer os projetos nos quais eu tenho. E aí vocês podem estar se perguntando, Antônio, o que é um projeto? Projeto, na realidade, é uma pasta que eu crio para armazenar informações. Então, por exemplo, eu criei, na sessão que eu ministrei ontem, uma pasta chamada Hospital Israelita Albert Einstein Sinal. A qualquer momento eu posso vir aqui, editar esse projeto ou excluir. E também criar projetos novos, ou seja, criar uma pasta nova. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, vou criar uma pasta Sinal. Sinal Intensive Care. É um trabalho que eu estou fazendo. Posso estabelecer um prazo. Se eu não quiser, eu não vou estabelecer. E eu posso fazer aqui uma descrição. É um trabalho em grupo. E eu crio esta pasta. Observem que ela já está aqui. A qualquer momento eu posso editar ou excluir esta pasta. Itens salvos. Eu posso salvar artigos aqui, como eu também posso salvar estratégias de busca. Inclusive, eu mostrei ontem aqui para a equipe, essa estratégia de busca é uma estratégia que os bibliotecários do hospital trabalham num projeto, né? E a gente trabalhou isso junto para verificar como que a plataforma se comporta em estratégias mais complexas de busca. Imagine você se toda vez que eu tiver que usar esta estratégia, eu tenha que escrever isso tudo novamente. Então, quando eu salvo essa estratégia aqui em itens salvos, quando eu clicar nela, vocês vão observar que a plataforma já traz as informações a partir desta estratégia que eu apliquei aqui. Eu já tenho a lista de resultados. Então, eu ganho tempo na realização das minhas pesquisas. Lembre-se que o nosso objetivo é vocês conhecerem para otimizar o tempo de pesquisa de vocês. Atividades recentes é o histórico, né? Tudo que nós buscarmos durante a sessão ficará registrado aqui, justamente para que eu não precise começar sempre da estaca zero. Eu posso vir aqui e verificar o que eu já fiz, eu seleciono e, a partir daí, eu dou continuidade nas minhas buscas. E eu tenho aqui os alertas que a gente pode criar, eu vou mostrar para vocês.
Reservas e empréstimos, isso aqui se aplica em caso de e-books. Então, vamos ver aqui, eu queria aqui fazer o login, vamos ver se ele deixa. Agora sim, meu nome já está aqui, vou voltar aqui somente para Signal e eu dou continuidade aqui com vocês. Então, o painel ele vai ser exatamente essa possibilidade de organizar a guarda de informações. Bem, perdão. Para que a gente finalize a parte de entendimento da plataforma, temos as ferramentas de busca. Nova busca é o home da página. Sempre que eu clicar, eu volto para a página inicial. Então, cliquei aqui, volto para a página inicial. Tenho aqui também o Publication Finder. Aqui eu peço a atenção de vocês. O Publication Finder é uma ferramenta que o hospital adquiriu com a EBSCO para listar fontes de informação eletrônica no qual vocês têm acesso. Aqui não vai se tratar somente de conteúdos que estão na Signal. Ele é um pouco mais abrangente. O Publication Finder vai permitir que vocês busquem publicações não só da Signal, mas de outras que vocês têm acesso pelo hospital, pela biblioteca. Vocês vão poder acessar as publicações a partir das bases de dados e vão poder explorar por assunto. Então, eu visualizo aqui, por ordem alfabética, as publicações que vocês podem ter acesso, ou eu posso consultar aqui. Vamos de novo naquele exemplo. Quero saber se a biblioteca disponibiliza acesso a esta publicação aqui. Eu clico aqui, a plataforma vai me dizer, sim, olha, o AANJ, NA Journal, vocês vão acessar via base de dados Signal. Se eu clicar aqui, eu vou até a plataforma e eu consigo acessar o periódico lá. Também eu posso conhecer todas as bases de dados que vocês têm acesso e, consequentemente, as publicações que compõem cada uma dessas bases de dados. Então, eu quero, por exemplo, Biomed Central. Eu posso clicar aqui, vai abrir para mim os 341 publicações que compõem esta base de dados e eu posso aqui acessar. Clicando na base, eu vou ser direcionado para essa base e eu consigo acessar este periódico lá. E também explorar por assuntos, né? Eu quero saber o que eu tenho acesso de revistas científicas na minha área. Então, eu venho aqui em medicina, vou aqui em enfermagem, nós temos 416 publicações. Então, todas elas vão estar aqui disponíveis para vocês. Springer, Signal, e se tiver a mesma publicação em diferentes bases de dados, vai aparecer aqui. No caso desta publicação, ela está na Science Direct Complete e na Science Direct to Freedom. Cada uma com períodos distintos de cobertura, eu seleciono em qual dessas bases eu quero acessar esse periódico. Então, o Publication Finder, pessoal, é uma ferramenta que vai permitir que vocês acessem as publicações, diferentemente desta publicação que vai me listar somente a Signal, porque é a Signal que está alimentando esta plataforma e o Publication Finder é uma outra ferramenta que está agregada a esta plataforma. Entendido isso, pessoal?
Tranquilos? Ok, então. Autoridades e signal headings, que é, ou que nada mais é, do que aqui o tesauro que está aqui disponível. Nós colocamos em destaque aqui para facilitar o acesso de vocês. Mas é exatamente o mesmo, a mesma ferramenta que está aqui, ela está na parte lateral. Bem, conhecemos, agora vamos realizar uma busca. Eu posso, a partir da caixa de busca básica, ou eu posso partir de uma busca, já partir de uma busca avançada. Ou eu posso, por exemplo, iniciar com uma busca básica e, a partir da lista dos resultados, que ele está trazendo todos os resultados disponíveis a partir da Signal, eu posso vir aqui e completar, né? Eu posso vir aqui, clicar na avançada e introduzir mais elementos aqui de busca. Ou, se eu já estou fazendo as minhas pesquisas e eu quero, por exemplo, retornar a alguma delas, eu posso vir aqui em itens salvos, venho nas estratégias de busca que, por um acaso, eu já salvei, e eu posso vir aqui e clico no título, a plataforma já abre novamente a lista de resultados. Então, eu tenho 3 opções para recuperar informações a partir de uma estratégia de busca. E aí sim, observe que quando ela traz os resultados para a gente, eu tenho não somente os filtros que eu já havia aplicado, como também tipos de fonte e outros filtros. Quando eu clico em todos os filtros, abre para mim os filtros que eu já utilizei, posso eliminar qualquer um deles clicando no X, ou eu posso aqui ir ampliando, ajustando os resultados a partir desses filtros. Quero selecionar que as informações venham de um periódico específico, ou a partir do cabeçalho principal, eu posso vir aqui ajustando esses meus resultados, eu posso ir melhorando a minha estratégia para chegar mais próximo do que efetivamente eu estou buscando. Observem que, quando eu tenho a minha lista de resultados, eu tenho aqui esta caixa dizendo que a plataforma está listando 10 resultados por página, mas eu posso alterar para 20, por exemplo. E aí eu tenho, na primeira página, 20 resultados sendo apresentados aqui. Posso também ordenar tanto por relevância quanto por data. Lembrando que relevância não é sinônimo de importância, tá? Relevância é um critério que a plataforma utiliza. A partir da minha palavra-chave, a plataforma vai buscar primeiro no assunto, depois no título, depois ela vai buscar no resumo e só então ela busca no texto completo. A partir dos algoritmos, ajusta-se e lista-se esses resultados. Ok? E aqui nós temos já essas 2 ferramentas, que é salvar a busca e criar alertas. Quando eu clico em qualquer uma dessas 2, essa estratégia ficará guardada aqui na minha pasta de estratégias salvas, como também de alertas que eu posso criar. Quando eu clico aqui em alertas, a plataforma vai me pedir qual é o nome do alerta que eu quero dar, se eu quero fazer uma descrição e, o mais importante, com que frequência eu quero receber as notificações. Se eu quero diariamente, semanalmente ou mensalmente. Após criar este alerta, dentro desta frequência, neste e-mail que eu tenho aqui informado, que é o meu e-mail do meu EBSCO, a plataforma vai me notificar sempre que tiver
novos artigos sendo integrados à base Sinon dentro desse critério aqui. Bem, pessoal, vamos voltar aqui a atividades recentes. Vou voltar aqui na última busca que eu fiz e eu já estou de novo na lista de resultados. Observem que agora sim eu posso ir avaliando resultado por resultado. Se eu clicar no título, eu tenho detalhes deste artigo. Observem também que aqui na lateral eu tenho esta bandeirinha, que quando eu clico, eu salvo este artigo, então ele ficará guardado na minha pasta de artigos salvos, e eu tenho, clicando nesses 3 pontinhos, estas 4 ferramentas que são muito importantes para o nosso dia a dia. Primeiro é como citar. Eu vou utilizar este artigo no meu trabalho, como é que eu cito ele? Então, se eu clicar aqui, a plataforma já traz prontinho em diferentes formatos, desde a BNT, AMA, APA, Harvard, Chicago, Emalei. Venho aqui, copio e esta referência já pode ser levada para as referências do meu trabalho, né? Eu já posso copiar e já inserir. Como também, para aqueles que utilizam gerenciadores de referências bibliográficas como Mendeley, EndNote, Zotero, Biblitex, eu posso fazer a exportação desta referência e abrir dentro desse gerenciador no meu Word, por exemplo. Então, é uma forma simples e rápida de realizar as citações. Tenho aqui adicionar ao projeto. Opa, esse artigo aqui, eu vou utilizar ele no meu trabalho. Eu venho aqui, seleciono o projeto que eu quero, ou, se eu quiser criar um projeto novo nesse momento, eu posso. Vou salvar ele aqui, adicionei, e ele vai ficar aqui guardado. Se eu voltar aqui no meu item, na minha pasta de projetos, ele vai estar aqui guardado. Vamos imaginar que eu queira também guardar este artigo em outro projeto. É possível? Sim, eu posso ir adicionando a quantos projetos eu quiser, ok? Posso ir acionando. Ó, ele já está me dizendo que esse artigo já está guardado naquele projeto. Então, vou colocar aqui neste projeto revisão. Ok, foi adicionado. Outra ferramenta é compartilhar. Aqui sim, eu posso guardar nas nuvens e depois compartilhar com outras pessoas, ou eu já posso compartilhar diretamente. Vamos imaginar que eu queira compartilhar este artigo com a Laís, com a Dejanira e com a Adriana. Eu informo os e-mails delas, separo os e-mails por ponto e vírgula, e elas vão receber um e-mail meu com este artigo anexado. E, por fim, nós vamos ter aqui o download. Eu posso fazer download a qualquer momento. Outra informação é que vocês observam que a cada relatório, a cada resultado, perdão, eu tenho os tipos de acesso. Alguns estão em PDF e em HTML, outros vão estar somente no PDF. Quem define o formato que vai ser disponibilizado o artigo é o editor. Então, alguns vão estar nos dois, outros vão estar ou no PDF ou no HTML. Mas o que é mais interessante disto tudo que nós estamos vendo? Que quando eu clicar aqui neste PDF, né, ou neste HTML, ele está disponível por quê? Porque eu sinalizei que todos os meus resultados deveriam vir em texto completo. Então, todos eles estão aqui, ou em PDF, ou em HTML, ou nos dois. Se eu clicar no PDF, como eu já mostrei para vocês, é o artigo tal qual ele está na publicação. O PDF ele tem
a característica de trazer layout, diagramação, cor, logomarca, né? Então, eu tenho todo este artigo aqui. Não é um PDF bloqueado, então eu posso copiar para citar trechos no original ou até mesmo para levar para ferramentas de tradução automática. As mesmas ferramentas elas vão estar aqui, como citar, adicionar ao projeto. Por que elas acompanham a gente? Porque, às vezes, quando eu abro o artigo, que eu começo a ler, eu falo, opa, eu vou precisar dele sim. E aí você não precisa voltar dar todos os cliques novamente até voltar à lista de resultados. Você já tem as ferramentas aqui. Outra pergunta também que é muito recorrente é a seguinte: é possível fazer o download e guardar ele no meu computador? Outra pergunta recorrente: eu posso imprimir todo este artigo? Para as duas perguntas, a resposta é sim, desde que o download e a impressão seja para uso pessoal, acadêmico e científico. Ok? E o PDF ele traz uma outra ferramenta, que é a leitura deste artigo aqui na própria plataforma. Então, quando eu clico aqui, a plataforma narra este artigo para mim, sempre no original. E eu posso também fazer o download em formato MP3 e ouvir posteriormente no meu tablet, no meu celular, fazendo uma caminhada, numa academia. Eu coloco aqui e eu leio este artigo, eu ouço, perdão, este artigo. Estas são as ferramentas do PDF. E o HTML, o que ele traz de diferente? Primeiro, o HTML ele tem, né, a característica do texto corrido. Eu não tenho aquelas configurações, layouts, cores, mas ele traz as mesmas ferramentas, traz aqui para a gente em que parte do documento ele já me leva para partes específicas do documento. Alguns já estão com o ouvir habilitado, outros ainda não. Esse aqui, por exemplo, está. Pode ter alguns que ainda não estão. Isso é uma ferramenta que está sendo desenvolvida para o HTML, mas o HTML tem uma ferramenta muito peculiar, que é, a partir desse globo aqui, eu seleciono dentre todos esses idiomas que está aqui disponível, incluindo o português do Brasil, e a plataforma traduz o artigo para a gente. Então, um artigo que originalmente estava em inglês, ele agora está aqui traduzido. Mas não se esqueça que é uma tradução gerada por um programa de tradução automática, então precisa da nossa validação, principalmente porque nós estamos tratando de conteúdos técnicos, né? Então, inteligência artificial nos auxilia, mas não nos substitui. Então, nós precisamos validar este artigo traduzido, mas vamos reconhecer que é uma ferramenta muito útil para agilizar o nosso processo de leitura. Bem, tudo isso nós conhecemos na plataforma. Para finalizar, vocês estão vendo que eu estou fazendo estas ações individualmente, resultados por resultados. Vamos imaginar que eu queira guardar, ver a citação, adicionar o projeto, não individualmente, toda a lista de resultados. Estou fazendo a revisão da literatura, quero fazer a guarda dessas informações para analisar depois. Como que eu faço isso? Primeiro, aqui ao lado do resultado, se eu clicar nesse quadradinho aqui, vai abrir aqui as possibilidades de agrupar, de guardar estas informações. Então, eu posso salvar página por página, posso selecionar até 50 resultados e também posso fazer a exportação até o total de 25 mil registros bibliográficos. Aqui, pessoal,
25 mil são registros. Até 50 eu consigo fazer o download deles todos, eu posso salvar todos eles. Então, quando eu clico aqui, o que acontece? Automaticamente, automaticamente eu vou guardar os 50 primeiros resultados na minha pasta de itens salvos. Como também eu posso adicionar ao projeto. Aqui é muito útil quando a gente está fazendo revisão da literatura. Tenho aqui, venho aqui no projeto, eu seleciono, por exemplo, o meu projeto aqui, a minha pasta Sino Intensive Care, adicionei. Os 50 primeiros resultados, se eu vier aqui na minha pasta de itens salvos, ele estará aqui, olha, 50 resultados, todos estão aqui. Então, é uma forma bem rápida, bem simples de armazenar informações em grupo, agrupadas em bloco. Da mesma forma que eu posso aqui compartilhar e também posso fazer o download das citações todas de uma vez. Ok? Então, aqui na parte superior, eu faço em grupo, em bloco. Aqui eu faço individualmente. Lembrando que, para a seleção desses conteúdos, posso selecionar página por página, posso selecionar até 50, e no caso dos registros bibliográficos, né, aqueles que estão fazendo trabalho de bibliometria e tudo mais, a gente consegue fazer o download aqui até 25 mil. No caso desta minha recuperação aqui desses resultados, são 1.425. Então, se eu precisasse fazer a exportação dos registros bibliográficos, dos formatos, né, eu conseguiria, porque ele me permite até 25 mil, e aqui eu tenho uma lista de resultados de 1.425. Então, pessoal, a plataforma tem toda esta dinâmica para nos auxiliar e nos facilitar na busca de informações. Sabemos que muitas são as informações que a gente transmite nesses 60 minutos, um pouquinho mais, que passamos juntos, mas tem duas dicas para vocês. A primeira é que, em caso de dúvidas, aqui a plataforma, ao clicar em ajuda, vocês vão ser direcionados para a plataforma EBSCO Connect Recursos em Português. Ou plataforma EBSCO Connect, todos os recursos da plataforma estão aqui. Quero em português? Posso traduzir aqui ou selecionar aqui no globo o idioma português, ok? E também vou dar uma dica. Se vocês clicarem na logo do EBSCO Connect, vocês vão ser direcionados para a página central, na qual vocês podem fazer perguntas utilizando a caixa de busca central, ou se direcionando para os recursos internacionais da EBSCO. Ao clicar, vocês vão selecionar o idioma que vocês querem. No caso, vou selecionar o português, e vocês já vão para a página EBSCO Connect Recursos. Agora sim, recursos em português. Acesso às redes sociais da EBSCO, que eu sugiro que vocês nos sigam, tem sempre informações bem interessantes sobre ciência, tecnologia, conteúdos. Nosso canal no YouTube com vídeos, agendas de treinamentos que nós realizamos abertamente, e aqui os materiais, sejam eles em vídeo, em PowerPoint, em PDF. No caso aqui, da Signal, nós temos aqui flyer, nós temos outros manuais aqui disponíveis, ok?